Sejam muito bem-vindos, cervejeiros caseiros e futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte e o tema de hoje é: será que eu vou ter tempo para fazer cerveja na cozinha da minha casa? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é um problema que de vez em quando eu tenho que resolver. Na minha fabricação de cerveja, eu tenho que resolver. Por quê? Eu estou falando do tempo gasto para fazer a etapa da braçagem, que é a primeira etapa. A primeira etapa da fabricação em si, certo? Lógico que antes você tem que preparar os equipamentos, você tem que comprar os insumos, mas você vai ter que separar um momento para você fazer a braçagem. E essa braçagem, ela dura mais ou menos 6 horas. 6 horas. Ou seja, você não é uma coisa que você vai pensar assim: vou fazer uma cerveja agora, como você vai fritar um ovo, né? Não é. Eu estou falando dessa etapa, eu não estou falando da cerveja toda, porque a cerveja ela dura mais ou menos um mês para ficar pronta. Em linhas gerais, assim, você faz num dia da braçagem, trabalha 6 horas, 30 dias depois ela está pronta, certo? Eu não estou falando desse tempo. Eu estou falando, até porque você trabalha mesmo em um dia. Depois de outras etapas você vai trabalhar um pouco, mas assim, onde você vai gastar mais energia é no primeiro dia, que é o dia da braçagem, certo? Eu tô trazendo esse tema porque é um tema que é um problema recorrente que acontece comigo, né? E eu acredito que com os outros cervejeiros caseiros também, porque eu já ouvi falar, pessoal aí marcando, principalmente se você vai fazer com alguém, né? Porque tem o seu momento e tem o momento da pessoa para você marcar. Mas por que eu estou falando que será que eu vou ter tempo? Porque a etapa da abraçagem, ela dura mais ou menos 6 horas. Se você for fazer um método all grain, que são todas as etapas, que é o método mais completo, quando você tem mais controle sobre a sua cerveja, você vai demorar mais ou menos 6 horas para fabricar uma cerveja na cozinha da sua casa, certo? E, no meu caso, eu tenho família, eu tenho 2 filhos, uma esposa, 2 filhos pequenos. Eu não posso simplesmente pegar um fim de semana e dizer: domingão agora eu vou passar o dia fazendo cerveja, porque 6 horas, vamos supor, acordo domingo, não sei o que, começo a fazer às 10 da manhã, termina às 4 da tarde. Terminou o domingo. E outra coisa, é na cozinha de casa, você vai interditar esse cômodo. Entendeu? O problema é porque você vai interditar a cozinha da sua casa por 6 horas no mínimo, porque tem toda a limpeza dos equipamentos depois, tal. Então, no mínimo 6 horas você vai gastar. Certo? Então, é importante você combinar esse horário, tipo, você já ter um horário mais ou menos que é de seu costume fazer cerveja. Por exemplo, eu já fiz cerveja começando às 4 horas da manhã. Por quê? 4 às 10 da manhã, um sábado. Não perdi o fim de semana com a minha família, beleza? Mas um horário, hoje em dia, esse horário de 4 horas eu nunca mais fiz, não. Mas assim, normalmente eu faço 6 da noite, 7 da noite. Amanhã mesmo, hoje é uma terça-feira. Amanhã é uma quarta e quinta feriado. Ou seja, eu já marquei uma cerveja para fazer na quarta-feira. A gente vai começar às 6 da noite. O que é que vai acontecer? Vai fazer eu e um colega meu. O que é que vai acontecer?
eu vou cuidar, eu vou começar com ele a cerveja, né? A gente vai começar a fazer a abraçagem e eu vou aqui, enquanto a gente está fazendo, eu vou dando jantar, eu vou dando banho nos meninos, né? Ajudando aqui minha esposa. E aí, quando tiver mais ou menos na etapa da recirculação, eu acho que os meninos já vão estar querendo dormir. Ou então, como é feriado amanhã, sei lá, a gente libera para assistir televisão, e fica assistindo televisão, tal. E aí, quando dá hora de dormir, minha esposa volta para dormir, eu continuo fazendo cerveja. Mas é assim, é uma coisa que já está combinada aqui em casa, certo? É muito importante. Uma frase, uma coisa que é batata, é para você não ter problema com o tempo para você fazer sua cerveja, é o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Você combina, vou fazer de 6 à meia-noite. No outro dia eu vou trabalhar, que horas eu acordo? 5 da manhã, então é melhor não fazer. Eu não aguento. Porque acaba meia-noite ali, eu vou dormir, eu vou tomar um banho depois, 1 hora da manhã, eu vou estar indo dormir para dormir só 4 horas num dia de semana. Não tem condições. Tá dando para entender por que é importante você você tratar, se preocupar com esse assunto, né? Porque vai interferir, se você quer fazer cerveja, vai interferir na rotina sua e da sua família, certo? Agora você deve estar pensando, caramba, uma cerveja 6 horas é isso tudo. O tempo que eu preciso para fazer é mais ou menos 6 horas. Por quê? Se você estiver todo preparado, vai durar 6 horas. Tem isso também. Por exemplo, separe todo o equipamento. Deixe à vista. Faça uma lista, né? Faça o checklist de se todos os equipamentos estão ali, certo? Arrume a sua receita antes, deixe ela toda pronta, certo? Qual é o malte que você vai usar? Pese tudo. Qual é o lúpulo que você vai usar? Pese tudo. Deixe tudo pronto. Outra coisa, deixe a sua cozinha pronta para receber a sua abraçagem. Ou seja, limpa primeiro. Fazer uma abraçagem, você precisa de limpeza. Então, a gente está falando de tempo aqui, né? Então, para você fazer, para economizar tempo, você precisa fazer essas etapas antes. Você precisa se preparar, você precisa se planejar, que é ter os insumos todos prontos e ter os equipamentos todos prontos, né? Ali, para na hora que você começar, tá tudo ali, certo? Limpa a sua cozinha, deixa ela limpa, deixa a sua pia sem nada, seu balcão sem nada. Não pode começar a cerveja com aquela cozinha bagunçada, né? Por isso que você tem que combinar, porque você vai usar aquela cozinha ali por no mínimo 6 horas. A cozinha da casa é sua. Ninguém vai chegar para fritar um ovo na hora que você está fazendo a cerveja, certo? Aquela cozinha ali é só para você fazer cerveja. Então você imagina que eu estou fazendo de 10 às 4 da tarde. E o almoço, quem vai fazer? Como é que vai fazer? Ah, pede. Beleza, pede. Pede, almoça, tranquilo. E os pratos? Um dia que vai lavar? Não dá. Eu estou usando a cozinha toda. É o fogão e a pia. A cozinha toda, não dá. Então, a gente tem que ter isso na cabeça que vai usar a cozinha toda. Então você precisa de um tempo que essa cozinha não vai estar sendo usada. Por exemplo, amanhã às 6 horas eu começo. O jantar ele vai ter que ser no início da abraçagem, dá até para fazer um jantar rápido assim, né, para as crianças. É isso que eu vou fazer. Ou então fazer um sanduíche. Tenho até que pensar nisso, né? Tem que planejar para fazer cerveja em casa, porque a cozinha está ali para todo mundo, né? Não é só para fazer cerveja. Então amanhã, 6 horas, 6h30, 7 horas, os meninos vão estar jantando aqui e os pratos vão ficar aqui na mesa para depois eu botar na máquina de lavar. Beleza? Se bem que na máquina de lavar é mais tranquilo, né? Então, assim, mas enfim, é isso. Você vai usar a sua cozinha.
E não é todo momento que você vai poder fazer um ovo, fazer qualquer coisa e lavar os pratos. Não é o momento. Então você se prepara, combina, deixa os materiais, equipamentos, deixa os insumos e começa a sua abraçagem. Por que ela dura 6 horas? Porque a etapa de fazer a abraçagem é uma etapa que o dia de fazer a abraçagem é um dia que ele tem várias etapas. Uma é a mosturação em si, que é onde a gente vai transformar o amido que está no malte em açúcar fermentável para a levedura trabalhar depois na fermentação, certo? E esse é um momento que dura 60 minutos, 75 minutos, mais ou menos isso. Mas antes, como é essa etapa? Essa primeira etapa da abraçagem, né? Eu faço a infusão do malte numa água a uma determinada temperatura. Ou seja, eu tenho que esperar essa temperatura elevar para essa determinada temperatura, dependendo da receita, e eu jogo o meu malte em cima. E aí eu fico mantendo essa temperatura, ou seja, eu tive esse tempo antes, certo? Da abraçagem, para chegar a essa temperatura, que pode durar uns 10 minutos, e depois eu tenho a etapa da mosturação, que pode durar aí uns 75 minutos, pode durar uns 90 minutos. Por quê? Porque depois que eu faço essa etapa, que eu controlo essa temperatura toda, dependendo da minha receita, eu vou fazer o teste do iodo. O que é o teste do iodo? É eu saber que a etapa da mosturação acabou. É eu saber que todo o amido que estava ali no malte, ele foi transformado em açúcar fermentável. Como é que eu faço isso? Eu faço o teste do iodo, que eu pego o iodo, aquele iodozinho que a gente compra em farmácia, eu boto no pires 3 gotas de um lado, 3 gotas do outro. E pingo o meu mosto nesse iodo. Se ele reagir, se o iodo ficar preto, é porque tem amido ainda. Que amido reage com iodo, certo? O mosto sem iodo ele não reage, ou o mosto sem amido ele não reage com iodo. Aí eu jogo o mosto no iodo e ele fica da mesma cor, certo? Se ele ficar da mesma cor, por isso que eu boto de um lado e do outro, para eu comparar as cores ali visualmente, para realmente ver se mudou alguma coisa. Não mudou nada, se não teve reação no iodo, então a abraçagem, a mosturação acabou, beleza? Ou seja, às vezes, quando ela não acaba, depois de passar esses 75 minutos e não passar no teste do iodo, eu tenho que deixar na temperatura mais uns 10, 15 minutos. Ou seja, vai para 90 minutos. 90 minutos é o quê? 1h30, né? A mosturação pode durar 1h30. Depois dessa mosturação, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a recirculação, que é para clarificar o mosto, certo? Eu tiro ele pela mangueira que tem embaixo da minha panela de braçagem e jogo por cima, fazendo um chuveirinho, certo? Com a escumadeira, e eu jogo fazendo um chuveirinho. Chuveirinho é para que o mosto ele não caia diretamente num ponto só, ele caia se espalhando e ele consiga ser filtrado com mais eficiência, certo? Então, eu fico fazendo essa lavagem, e aí nessa lavagem eu vou perder aí mais ou menos meia horinha, 20 minutos, meia horinha, porque não tem tempo certo para essa lavagem. É você ir fazendo, vai fazendo, até você ver que a turbidez deu uma diminuída considerável, certo? Então é pelo menos meia horinha fazendo isso. Depois disso tem a lavagem. O que é a lavagem? É eu começar a transferir esse mosto para a panela de fervura, só que eu não quero perder nenhum açúcar que ficou grudado nesse meu malte. Se eu jogar simplesmente aquele mosto que virou um líquido doce, porque eu transformei, as enzimas, né, transformaram o amido em açúcar, ele está
ele está todo doce. Se eu jogar ele do jeito que está na panela de fervura, o malte ali, ele vai estar todo melecado, né? Melado com esse líquido doce. Eu quero até o líquido que está melecando o malte. Como é que eu faço? Eu jogo água. Eu vou jogando da mesma forma que eu fiz na recirculação. Eu jogo uma água, ela é esquentada a 80 graus, ou seja, tem um tempo de esquentar ela, mas aí não é um tempo que a gente perde, porque enquanto a gente faz a recirculação, essa água vai esquentando, certo? Lembrando que esse vídeo aqui é para falar sobre tempo, né? Para você entender o tempo que você vai gastar. Então, eu vou jogando essa água em cima do meu mosto, numa temperatura de 80 graus ali, enquanto o mosto vai caindo na panela de fervura, ou seja, ele vai baixando e vou jogando em cima. Ou seja, e o que é que isso vai fazer? Eu estou extraindo todos os açúcares possíveis que estão ali na minha panela de braçagem, jogando essa água por cima, certo? Aí você vai pensar, você está jogando água na cerveja, vai ficar aguada. Não, isso faz parte da receita, porque a receita da cerveja, né? Quais são os ingredientes? Malte, lúpulo, levedura e água. E essa quantidade de água a gente divide para fazer a braçagem e para fazer a lavagem, certo? Isso tudo não é uma forma de deixar a cerveja aguada, simplesmente está dentro da receita, certo? Então, essa recirculação, essa lavagem, ela vai durar mais uma horinha. E aí eu jogo para a fervura. A etapa da fervura é uma etapa de mais uma hora, certo? A gente aí já perdeu aí 2h30 de trabalho, não é isso? 2h30. Então a próxima é a fervura e ela é 1 hora de fervura, certo? Que é o momento que eu vou botar os lúpulos, de amargor, de aroma, tal, no momento certo, dependendo da receita. E aí eu tenho esse 1 hora de fervura, mas eu preciso que esse mosto ele chegue na temperatura de fervura, ou seja, ele está ali a 50 graus, vamos supor, que deu uma baixadinha tal, nesse movimento todo, e aí 60, não sei, depende, e aí eu vou botar ele para ferver. Daqui que ele chegue a seus 100 graus para começar a ferver e eu começar a contar essa 1 hora, eu perco pelo menos mais meia hora, ou seja, já perdi 2h30 e a etapa da fervura é mais ou menos 1h30, certo? Ou seja, terminou a fervura, 4 horinhas já se passaram. 4 horas já se passaram. Você está ali na sua cozinha e você está ali, fatalmente você vai estar sujando a sua cozinha se você não se cuidar, certo? Vou fazer um parêntese aqui para você não perder tanto tempo. Na hora de fazer sua cerveja, bote pano no chão, porque esse mosto, esse líquido doce, ele tende a pingar no chão, né? Quando você vai tirar de uma panela para outra, respinga, cai no chão, ele não sai certinho da mangueira, o líquido ele sai às vezes aberto assim, aí pinga no chão, pode pingar e aquele líquido muito doce deixa o chão bem pegajoso mesmo. Então se você botar pano de chão, toda vez que tiver num momento que vai transferir algum líquido, você vai diminuir muito o seu trabalho na limpeza da sua cozinha e vai diminuir muito o tempo que você vai ficar na sua cozinha. Então, pode botar, não tenha pena de botar pano de chão sempre embaixo de onde você está trabalhando na sua cozinha, embaixo do fogão ali, na frente do fogão, embaixo da mesa que você está fazendo a transferência, né? Você bota ali, certo? Então, esse parêntese que eu abri é justamente para você não perder tempo depois lavando a cozinha e liberar a cozinha mais rapidamente, né? E então, voltando, depois da fervura, a gente já perdeu 4 horas, o que é que a gente precisa agora? É resfriar o mosto o mais rápido possível. No meu método, eu resfrio o mais rápido possível e consigo realmente resfriar rapidamente colocando gelo em volta da panela
e colocando um chiller de imersão, né? Que é aquela serpentina. O meu é de alumínio e que eu tenho uma mangueirinha tóxica que eu acoplo na minha torneira lá da área de serviço, ligo e a água ela passa no chiller e como a água está na temperatura ambiente, ele vai tender a esfriar o miolo do mosto ali, a parte central. E a parte mais periférica eu vou estar baixando a temperatura com esse gelo em volta. Beleza? Esse método dá para baixar a temperatura assim, ó, rapidinho, 20 minutinhos consegue, certo? 20 minutinhos você consegue. Enquanto você está fazendo isso, você vai fazer a hidratação da levedura, beleza? Isso não é uma coisa que perde tempo, né? É uma coisa que, enquanto está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. E você vai transferir agora para o balde fermentador, certo? Perdemos aí 4 horas e 20 minutos, né? E aí você transfere para o balde fermentador e inocula a levedura. Essa transferência para o balde fermentador você precisa também ter muito cuidado, porque aí vai respingar muito também. Acontece comigo porque a cerveja ela cai da panela de fervura, ela cai com violência e a intenção é que ela caia com violência para ela aerar o mosto. O mosto ele precisa ser aerado para que ele fique oxigenado para melhorar o trabalho da levedura que eu vou inocular naquele momento, certo? Então, eu acho que a inoculação da levedura ela pode demorar mais do que esses 20 minutos que a gente está esfriando, então vamos deixar mais ou menos uns 30 minutos, uns 50 minutos, 40, 50, para você. Não, reserve uma hora para você resfriar o mosto, certo? Inocular a levedura nele e transferir o líquido da sua panela de fervura para o balde fermentador. Reserve uma hora para isso. Acabou a fervura, reserve mais uma hora, certo? Ou seja, 5 horinhas. 5 horinhas. Lembrando que você precisa sanitizar tudo, ou seja, pode atrasar uma coisa assim, mas assim, dando tudo certo. Terminou a abraçagem, terminou o último momento, que é você fechar o balde com o airlock ali, todo bonitinho, todo sanitizado, você passou ali pelas etapas sem problema, né? Sem nenhuma intercorrência. Você demorou 5 horinhas. Agora você vai fazer, sabe o quê? Limpar o seu equipamento, organizar as coisas e vai demorar fatalmente mais uma hora para isso, beleza? Então, assim, eu expliquei isso aí para você entender como é que duram essas 6 horas e para você realmente saber que são 6 horas na cozinha, fazendo coisas na cozinha e talvez sujando a cozinha, certo? Uma coisa que é importante, que tem que ficar na sua cabeça, porque isso é um hobby, isso é uma diversão. Então você vai fazer a sua cerveja, lógico que o que você quer é aquele líquido depois, no final das contas. Mas fazer a cerveja é divertido, porque é uma química que você faz ali, é uma alquimia, né? Como se você fizesse uma coisa mágica mesmo. Misturou produtos e transformou num líquido maravilhoso, que é a nossa cerveja, né? Então, além de ser uma coisa que tem que ser bem programada, bem organizada, você lembre-se que isso é um hobby. Isso é uma forma de você se divertir. Então você bota num horário que você vai se divertir. Que você inclusive pode estar provando outras cervejas enquanto você faz a sua cerveja, né? Então, um sabadão de noite é um momento perfeito para você fazer uma cerveja. Ou se você realmente... Sexta de noite, sábado de noite, eu acho que são ou véspera de feriado, que eu vou aproveitar essa véspera de feriado para fazer, certo? E assim, você pode envolver também sua família nisso, porque
Porque qual é o problema do tempo? São as pessoas que estão com você que vão sentir a sua falta no cotidiano, nos trabalhos de casa e na presença de casa mesmo, seus filhos para brincar, cuidar dos filhos, tudo. 6 horas que você perde. Você trabalha 8 horas por dia. Aqui em casa é o seguinte, 5 horas da manhã a gente acorda, eu vou acordar os meninos lá para as 20 para as 6. Eu estou com eles 20 para as 6 naquela situação. 20 para as 6 é mandando tomar café, não sei o quê. Para a gente sair 6h20, 6h30 de casa, chega no colégio 6h40. E aí eu deixo os meninos nas salas até umas 6h50, pronto. Esse momento de manhã eu estou com eles. E de noite, 5h30, eu estou chegando em casa. Às vezes eu saio para correr, alguma coisa assim, mas enfim. Tem um momento do jantar e passo mais uma horinha com eles e pronto. Para no fim de semana. E com a minha esposa também. Às vezes a gente também assiste nossa série de noite. E para no fim de semana eu vou inventar de fazer uma cerveja, né? Um momento de estar com a minha família, né? Por isso que você envolver as pessoas é muito importante. Você envolver as pessoas da sua família que estão no seu cotidiano para a sua fabricação de cerveja. Não estou dizendo de fazer cerveja com você. Se quiser, ótimo, mas com um filho pequeno não dá. Mas assim, que a sua família veja o resultado, que se interesse por aquela mágica que acontece, que ache interessante, né? Que peça para ajudar. Meus filhos às vezes pedem para ajudar e ajudam, né? Na medida do possível, porque tem coisa que criança não dá para fazer, né? Mas assim, envolver é muito interessante para você ter sucesso no momento que você vai fazer a sua cerveja. Agora, assim, não se assuste, você vai fazer isso aí uma vez por mês, não é toda semana, né? Você pode até fazer toda semana, se você tiver equipamento disponível, mas assim, eu faço normalmente uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas, um mês e 5 semanas, de 3 a 5 semanas eu estou fazendo uma, porque é o tempo que uma vai acabar, que uma termina, e aí eu tenho aquela para consumir. Enquanto eu vou consumindo ela, eu faço outra e ela vai sendo feita, e assim, eu vou fazendo para sempre ter cerveja nova, cerveja que eu fiz, né? Cerveja artesanal, cerveja caseira, na minha geladeira, certo? E para isso eu preciso ter os equipamentos. Quando eu estou com o balde fermentador, eu não posso usar ele, né? Então eu preciso terminar para fazer outra abraçagem, mas sempre dá, certo? Meu ritmo é mais ou menos uma vez por mês. Então, a dica que eu dou para você fazer sua cerveja, você que tem família, que tem filho pequeno, mesmo assim quer ser cervejeiro caseiro, preste atenção, você que tem família, tem filho pequeno, tem esposa, trabalha suas outras 8 horas por dia, mas quer ter esse hobby cervejeiro, que é muito divertido, que é muito massa, segue essa dica. Combinado, não sai caro. Combina, não é todo dia que você vai estar se fazendo na sua cozinha, mas você vai interditar a sua cozinha, beleza? Por aquelas 6 horinhas. Se programa, limpa a cozinha, certo? Vê todos os equipamentos, separa, faz tudo direitinho, vê todas as receitas, separa, faz tudo direitinho, deixa a cozinha limpa, se organiza, se programa, chama um amigo, bota uma música, se diverte, que é o principal, se diverte, porque é bom fazer numa véspera de feriado, num sabadão de noite, ou numa véspera de uma sexta de noite, porque você está se divertindo ali, né? Você está ali tomando outras cervejas. Então, se divirta, se programe para você se divertir mais e ter menos intercorrência na sua cerveja. Uma coisa que eu não oriento fazer de jeito nenhum é não comece tarde, a não ser que você esteja descansado. Não é o meu caso, não é a maioria não é o caso da maioria das pessoas. Se está descansado, se você está descansado, beleza, comece a hora que faça de madrugada, né? Mas eu não consigo começar de 8 da noite para terminar 2 da manhã e trabalhar no outro dia. Não consigo. Começar de 6 da noite e terminar de meia-noite para trabalhar no outro dia, eu também
não faço isso de jeito nenhum. Assim, é uma questão de programação, é uma questão de saúde mental também, porque daqui a pouco vai estar atrapalhando e eu não vou estar querendo fazer, né? É uma coisa que eu quero fazer para me divertir. Sentir o cheiro do lúpulo, sentir o cheiro do malte quando sobe, é uma delícia. Sentir que a levedura está começando a fermentar porque o airlock borbulhou, né? O que não quer dizer que se ele não borbulhar não está fermentando, né? Isso aí é uma objeção de alguns cervejeiros iniciantes, né? Então não borbulhou, não está fermentando. Não, pode estar fermentando, mas isso é outro assunto, certo? Então, faça a sua cerveja, não deixe de fazer. É um hobby muito massa, muito prazeroso, mas se você quer deixar ele mais prazeroso do que ele já é, se programe. Marque num dia bom, num dia legal, se prepare todo, tudo limpo, tudo checklist feito e faça a sua cerveja, a sua primeira cerveja. Manda brasa, sem medo. É assim que se aprende fazendo cerveja, certo? É fazendo. Os vídeos são para orientar, mas você vai aprender todos os passos fazendo na cozinha da sua casa, beleza? Eu queria agradecer para quem ficou até aqui, assistiu esse vídeo todo e eu espero ter ajudado a tirar essa objeção de que você não tem tempo. Você tem tempo, sim, e você só precisa se organizar, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.